Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento. Resumo da nossa escola bíblica, que tem como título Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Essa foi a mensagem que Paulo pregou ali em Atenas, numa das suas viagens missionárias, mostrando a eles que aquele altar do Deus desconhecido da vez seria o mesmo Deus que ele estava anunciando. Atos 17:16, o coração sensível ao Espírito se entristece diante da idolatria. Atos 17:17, o Evangelho deve ser anunciado nos ambientes do cotidiano. Atos 17:18, a fé cristã confronta visões de mundo que negam a ressurreição, que era o caso dos filósofos gregos. Atos 17:22-23, a sabedoria espiritual discerne pontes culturais. Atos 17:24-25, Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Atos 17:30-31, Deus chama a todos ao arrependimento e à salvação. O texto áureo está baseado em Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependa. Então Deus, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Nós também já fomos ignorantes quanto às coisas de Deus. A verdade prática diz que a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e programa com ousadia a graça salvadora de Cristo. Então, essa é a grande verdade da palavra de Deus que vem aos nossos corações. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Texto de base para a nossa aula de hoje, Atos 17, 15, 20, 30 ao 32. É um texto bem conhecido, não vou ler, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua casa. Nesta lição acompanhamos Paulo em Atenas, centro da filosofia e da religiosidade antiga, onde um povo culto vivia distante do Deus verdadeiro. Com sensibilidade espiritual, o apóstolo discerne a idolatria e anuncia o evangelho no Areópago, revelando o Deus desconhecido. Guiado pelo Espírito, Paulo dialoga com a cultura sem comprometer a verdade, programando o Deus Criador, o chamando ao arrependimento e a certeza da ressurreição em Cristo. Então Paulo entra em diálogo com os filósofos, mas não perde o raciocínio, não perde a razão daquilo que ele crê. E ele anuncia àquele povo Jesus Cristo, a qual ele pregava por convicção. Estudar o episódio de Atos 17 fortalece a compreensão de que o Evangelho dialoga com a cultura sem perder a sua verdade, como dissemos. A lição ensina a discernir contextos, confrontar falsas visões do mundo e programar a Cristo com fidelidade, revelando que somente Deus responde às buscas mais profundas do ser humano. Não é na idolatria, não é na adivinhação, não é na cartomante, não é no seu conhecimento intelecto que você conhece Deus, mas na verdade da palavra de Deus. De acordo com esta lição, aprendemos que o Cristo é chamado a viver e anunciar o Evangelho. Melhor dizendo, o cristão é chamado a anunciar o Evangelho com discernimento, fidelidade, mesmo em ambientes culturais desafiadores. Assim como Paulo, devemos dialogar com respeito, sem, contudo, negociar a verdade programada a Cristo como única esperança da fé. Ou seja, devemos dialogar com todos, mas tendo a consciência que o Evangelho que pregamos é o único que salva, é o único que leva o homem e a mulher para o céu. Introdução. Partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, celebre por sua erudição, arte e tradição filosófica. Atos 17, 15 e 34. Paulo era um homem que havia sido instruído
em muitas filosofias. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro. Cheio do Espírito Santo, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. E nesse contexto que o apóstolo Paulo anuncia Cristo entre os filósofos, revelando Deus até então desconhecido, porque eles tinham um altar ao Deus desconhecido. Tamanha era a idolatria deste povo. Mas Paulo então anuncia que o Deus desconhecido era Jesus, que nasceu e se revelou ao homem para salvar o homem do pecado. Tópico 1. Contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Quando Paulo chegou a Atenas por volta do ano 50 d.C., a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual. Apesar de sua pouca relevância política sobre o domínio romano, berço de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, Atenas destacava-se pelas artes, poesia e filosofia. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Lucas registra a relação de Paulo, que se comoveu, Paulo teve uma reação a comover-se ao ver a cidade entregue à idolatria. Atos 17 e 16. O íntimo de Paulo se comove, vendo um povo tão culto, um povo tão sábio, mas entregue à idolatria, como hoje. Muitas pessoas continuam adorando altares de madeira, de pedra, pau, ouro. Muitas pessoas continuam servindo a deuses que têm boca e não falam, têm pés, mas não andam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm boca, mas som nenhum sai da sua boca. É o que o salmista diz no Salmo 115, Esses deuses, são deuses feitos e criados pela mão do homem. O início da evangelização na sinagoga. Como era seu costume, Paulo iniciou sua programação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios temente a Deus. Esse método seguia o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu e também ao grego, Romanos 1,16, Atos 17,2. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como Messias prometido. A sinagoga permanecia assim como espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. Paulo, ele não perdia tempo. Todas as oportunidades que aparecia, ele anunciava Cristo, o Salvador. Como aqui em Atenas, a programação do Evangelho na Angora. Além da sinagoga, Paulo levou o Evangelho a Angora, a praça pública, onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Atos 17, versículo 17, parte B. Ali dialogava diariamente com gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Atos 17, 21. Era um povo culto que se reunia em uma praça e estavam sempre dispostos a ouvir uma novidade. Estavam sempre dispostos a discutir com quem fosse que chegasse ali e trouxesse uma novidade. Paulo aproveita a curiosidade deste povo e a sensibilidade deles de ouvir coisas novas. E Paulo diz, este Cristo que vocês têm aí, o altar desconhecido, na verdade não é desconhecido, porque esse Cristo do altar desconhecido é o Deus que eu vos prego. É Jesus Cristo crucificado entre os homens e ressuscitado ao terceiro dia. Pois esse movimento revela que o Evangelho não se restringe ao espaço religioso, mas deve alcançar o coração da sociedade. Ou seja, o Evangelho não deve estar preso em quatro paredes, deve ser anunciado a todos.
Não importa aonde, como e de que forma, mas todos precisam ser alcançados pela graça e pela salvação de Cristo Jesus. Tópico 2. Os filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Entre os que confrontaram Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro, 341-270 a.C. começou essa filosofia. Eles defendiam o prazer como bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colidia confrontamente com o evangelho que afirmava a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. 1 Coríntios 15, 32. Pois eles, os epicureus, achavam que a vida era apenas essa vida presente, né? Que devíamos vivê-la da melhor forma possível, devíamos ansiar todos os desejos desta vida e gozar sobre todos os desejos dessa vida. Eles acreditavam que Deus havia deixado o homem, que Deus estava distante de toda a realidade e que morrendo acabava tudo. Infelizmente, é ainda pregado hoje em nossos dias essa falsa religião, que não há inferno, não há céu e não há vida após a morte. Muitos acham que a vida se resume a isto, mas pagarão um alto preço se não se arrependerem e se não se entregarem a Jesus. Pois a Bíblia nos registra que se esperarmos de Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Então nós sabemos que a nossa esperança não é vã, porque sabemos que Cristo ressuscitou e sabemos que breve Ele voltará para nos levar ao céu. Quem pensa que morrendo acabou, terá uma dura realidade que será o inferno, aonde todos que não foram encontrados escritos no livro da vida serão lançados. E, infelizmente, a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dente, mas não haverá mais oportunidade. A chance e a oportunidade nós temos agora e devemos abraçar agora, se queremos realmente termos uma vida diferente do que muitos acham que terão. Os etóicos, razão, destino e impessoalidade divina. Outros filósofos também dialogavam com Paulo. Os filósofos etóicos, seguidores de Zeno, 333, 263 a.C. também. Valorizava a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã, porque também não acreditava em um castigo, não acreditava em vida, né? Além dessa vida cotidiana que eles viviam. Criam em um Deus, mas era um Deus que também não podia fazer muito pelo homem. O destino do homem e da mulher estava sob o seu comando e sob a sua direção, o que não é verdade. Deus sempre esteve e está no controle do ser humano, pronto a salvá-lo, desde que ele e ela abra o seu coração. Paulo, levado então ao Areópago, o evangelho diante da cultura da sua época. Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao local de reunião deles, de discussões, o Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho de sábios atenienses. Alguns os desprezaram chamando de paroleiro, né? Falador, enquanto outros demonstravam curiosidade diante do ensino estranho que anunciava Jesus e a ressurreição. Atos 17,
19, 21, pois ficaram curiosos, porque eles não criam, como acabamos de ver, a filosofia deles era uma filosofia terrena, ninguém pagaria nada a partir daqui, mas Paulo começa a dizer que tinha uma ressurreição e que mais cedo ou mais tarde nós teríamos que prestar conta a Deus dos nossos atos que fizemos ou do que não fizemos. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. E abrirá-se os livros e lá estará as nossas obras. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturas desafiadoras, sem diluir a verdade do Evangelho. Então não importa onde vamos, não importa qual filosofia que nós encontramos, não importa qual falsa crença que nós viemos encontrar, não importa qual falsa religião que viemos encontrar, nós precisamos estar prontos a mostrar a verdade do Evangelho sem nos embaraçar com nada desta vida, nada das falsas religiões, pois desde cedo nos dedicamos à área apologética, em defesa da fé, para combater exatamente essas filosofias vãs, essas mentiras que Satanás levanta através de falsos religiosos, como Allan Kardec, como Maomé, como Charles Taze Russell, Ellen Goldwright, José Smith, enfim, todos os falsos ministros que houve, que fundaram falsas religiões, continuam discernindo e ensinando mentiras. E nós, como servos do Senhor, como Paulo, defendemos o Evangelho verdadeiro. Defendemos que temos uma vida presente, devemos vivê-la da melhor maneira possível, mas dentro dos padrões de Cristo. Defendemos que Cristo morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Defendemos que Cristo voltará e nos levará para o céu. E defendemos que após a morte segue-se o juízo. Daniel disse que alguns ressuscitarão para a glória eterna e outros para a glória e desperdício eterno, para desprazer eterno. Então, alguns é para a glória, outros é para a desgraça eterna, porque estarão para sempre separados de Deus. E a Bíblia diz que alguns irão para o céu e outros serão lançados no lago de fogo e enxofre juntamente com o diabo, o falso profeta e o anticristo e todos aqueles que não foram achados escrito no livro da vida. Auxílio bibliológico, filósofos, epicureus e estoicos, como falamos. Os epicureus originalmente ensinavam que fazer ou descobrir o bem definitivo traria felicidade. Nos dias de Paulo, porém, essa crença havia se degenerado em modo de vida mais ligado à busca do prazer, baseando-se na glorificação temporária e no deleite sensual, né? A princípio eles tinham até uma filosofia interessante, fazer o bem. Mas, no decorrer dos anos, eles começaram a se delirar mais pelo prazer sensual, sexual e dessa vida presente e não se preocupava mais em fazer o bem. Os filósofos históricos ensinavam que as pessoas deveriam viver em harmonia com a natureza, ser autoconfiantes, independentes e reprimir os seus desejos. Em uma época, o estoicismo pode ser apresentado algumas qualidades decentes, como dissemos, mas naquele período haviam se transformado em um sistema de arrogância e orgulho próprio. Essa filosofia possui fortes similaridades com as atitudes e crenças de muitas pessoas hoje, que olham para os seus próprios interesses ou confiam em coisas de pessoas diferentes de Deus para dar significado à vida. Filosofias como essa sempre gerarão oposição à mensagem de Cristo e aos seus servos. Contudo, a exemplo de Paulo, devemos graciosamente argumentar com pessoas espiritualmente desorientadas a confiar no Espírito Santo para que ele nos conceda a palavra adequada, a fim de defendermos a nossa fé e convencer algumas da verdade de Cristo como o único caminho para uma vida verdadeira. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Não devemos jamais acreditar nas vãs filosofias
nos vãs ensinamentos, né, pregados por muitos. Algumas falsas religiões parecem ser uma religião de piedade, parece ser algo bom, né? Parecem até crer em um Deus bom, mas na verdade, quando analisamos as suas doutrinas, vemos que o seu Deus não é o nosso Deus. Exemplo, Jesus da Testemunha de Jeová é Miguel. Jesus dos Adventistas do Sétimo Dia é Miguel. Jesus dos Mormons, de José Smith, é um homem que se programou a tornar-se Deus. Jesus dos Espíritas é uma luz apenas. Não é o nosso Jesus que nós pregamos. Então essas falsas religiões, ela tem aparência de coisa boa, mas na verdade não tem nada de bom. E eu e você somos responsáveis por anunciar o Evangelho de Salvação também a essas pessoas, para que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Tópico 3, o discurso de Paulo, observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. O discurso de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica, com sabedoria e sensibilidade espiritual. O apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido, a Jesus que ele anuncia. Em vez dele confrontar diretamente a idolatria, ele utiliza esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Ele usa o altar que os atenienses tinham ao Deus desconhecido, coloca Jesus neste lugar de adoração e apresenta a eles que Jesus é o único Deus verdadeiro que deve ser adorado. O Deus Criador, sustentador e Senhor da história. Na sequência, Paulo programa Deus como Criador do mundo e de tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano. Ou seja, Paulo apresenta a eles que o Deus desconhecido que ele agora prega e diz que é Cristo, é um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. É um Deus que não precisa de altar. É um Deus que é acima de todos os demais deuses, porque até, na verdade, os demais deuses não existem. São obras da mão dos homens. Pois afirma a unidade da raça humana é a soberania divina sobre os tempos e limites das ações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Deus não pode ser adorado através de altares de pedra, pau, madeira, ouro, gesso. Deus verdadeiro não pode ser carregado em procissões. Deus verdadeiro não pode ser moldado pela mão do homem. Deus verdadeiro, ele é espírito e é verdade. E a palavra de Deus proíbe tanto versículos da lei, como o Salmo, e até os livros apócrifos, condena a idolatria. O profeta Isaías, profeta messiânico, disse que um homem corta uma árvore, esculpe um deus, queima uma parte dessa árvore, faz fogo e diz que esse é o Deus que os tirou do Egito. Tal é a ignorância do homem e da mulher, achar que pode fazer um altar a um Deus e achar que esse é Deus verdadeiro. O chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo.
confirmado pela ressurreição desse mesmo Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 23. Se Cristo não ressuscitou, né, é vã a vossa fé. Mas nós sabemos que ele ressuscitou, então sabemos que a nossa fé não é vã, mas verdadeira nele. A reação é mista. Alguns zombam, outros desejam ouvir novamente, e poucos creem entre eles. Dionísio e Damares. O discurso do apóstolo ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. Não devemos, em hipótese alguma, mesmo diante de qualquer cultura ou reação humana, abrir mão da nossa crença verdadeira na nossa fé. Auxílio bibliológico ao Deus desconhecido, como falamos. Os gregos tinham medo de ofender qualquer deus, deixando de lhe dar a devida atenção. Por isso pensaram que esse momento poderia contemplar algum que tivesse sido esquecido, esse monumento que era ao Deus desconhecido. Ainda hoje há muitas pessoas têm a forte sensação de que algo está faltando em suas vidas, especialmente no que diz respeito às questões espirituais. Por isso, muitas das vezes, as pessoas buscam em todos os meios errôneos para preencher o vazio que ele tem. Só que esse vazio não é preenchido com nada desse mundo, não é preenchido com dinheiro, não é preenchido com altares. Esse vazio que o homem e a mulher têm dentro dele só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Pois alguns buscam sinceramente, mas permanecem desorientados em suas crenças, dispostos para se conectar com algo sobrenatural, porque procuram nos meios e nos lugares errados. Como resultado, continuam espiritualmente perdidos, independentemente de quão sinceros ou dedicados sejam uma crença ou sistema religioso. Talvez seja surpreendente para alguns cristãos perceber que muitas dessas pessoas estão abertas a considerar uma mensagem que firme oferecer resposta e esperança. Mas na maioria das vezes são falsas mensagens e falsas esperanças. E muitos são enganados pelo erro novamente. O povo de Deus que encontrou a resposta por meio do perdão e de um relacionamento pessoal com Cristo não deve hesitar em compartilhar essa mensagem de esperança com aqueles que buscam sinceramente a verdade. Ou seja, está falando de mim e de você. Nós encontramos a verdade e temos a incumbência e a ordem de Deus de anunciarmos essa salvação a essas pessoas que andam desorientadas. Pois por meio do testemunho ousado de um único cristão, muitos outros também podem encontrar aquilo que procura. Ou seja, por uma mensagem minha e sua, com a verdade empunhada em nossos corações, em nossa mente, em nossa mão, em nossa fala, em nosso diálogo, alguns podem alcançar a verdade. Conclusão. O discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura, parte da realidade do ouvinte que hoje temos. Reconhece os sinais de verdade presentes na sociedade com fidelidade, pois conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia, sem perder o seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Devemos conscientizar este mundo e a todos da verdadeira fé em Jesus Cristo. Devemos chamá-los ao arrependimento. Devemos chamá-los para abandonar a falsa religião, a falsa filosofia, a falsa fé. Devemos chamá-los a se arrepender dos seus pecados, a entregar as suas vidas a Cristo. Devemos chamá-los ao arrependimento, a abandonar a idolatria, abandonar a vã filosofia para conhecer a única verdade que se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, não há outro caminho. Qualquer outro que afirme ser caminho, qualquer outro que afirme, está na verdade enganando a si mesmo e a você.
Porque não há vários caminhos, não há várias entradas ao céu, não há várias maneiras de adorar a Deus. Há uma única verdade e um único caminho de adorar a Deus. E o caminho se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave, é o mapa, é o cajado, é o leme, é a bússola daquele que peregrina para o céu. Se alguém lhe oferecer qualquer outro caminho que não passe por Jesus, esse caminho é falso, esse caminho é mentiroso. Seguir um Jesus errado, seguir um caminho errado, pode levar muitos a um céu errado. E se o céu for errado, não será céu, mas será inferno. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo, São Paulo e Jundiaí. A minha oração é que Deus converta o seu coração, que Deus lhe traga luz, que Deus lhe revele as verdades de Cristo e que antes que seja tarde, você possa se arrepender dos seus pecados, aceitar a Cristo e morar conosco no céu, porque é para lá que estamos caminhando e é lá que queremos encontrar você também.